Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou o professor Edivânio Araújo, sou engenheiro agrônomo e ministro aulas de agronomia para a plataforma Soma Concursos. E para mim é uma enorme satisfação estar aqui no canal do YouTube para dar essa aula, fazer esse bate-papo com vocês. Olha só, gente, antes de mais nada, eu quero pedir para você que curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos que estão aí também na mesma jornada que você, rumo à aprovação, e deixe o seu comentário aqui, inclusive deixe para a gente sugestões de temas para as próximas aulas, para os próximos encontros aqui no YouTube. Isso é extremamente importante para nós, para que nós possamos aí estar interagindo. Também quero te fazer um convite, olha só, dê uma olhadinha nas nossas plataformas, na plataforma do Soma no Instagram, no nosso blog, lá você vai ter bastante informação sobre concursos públicos. Também visita aí a nossa plataforma de cursos. Pessoal, olha só, nós temos diversos cursos para concursos públicos de diversas áreas, área ambiental, área policial, dentre outras. E também nós temos a assinatura ilimitada com um preço especial. Bom, feito esse convite, agora nós vamos ver qual que é o tema da nossa aula. Então, hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Esse conteúdo é extremamente importante para a tua prova de concurso público. Inclusive, nós já temos uma aula gravada aí sobre a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que está disponível aqui no YouTube. Se você ainda não assistiu a aula de número 1 sobre esse assunto, eu te aconselho a assistir, porque ela traz ali conceitos fundamentais para que você consiga aí, entender bem essa legislação. Lembrando que é uma legislação recente, as bancas elas costumam cobrar essas novidades. Então vamos lá, vamos falar sobre a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Dentro disso, eu já trago para vocês aqui a nossa bibliografia recomendada, que é justamente a Lei 14.944, de 31 de julho de 2024. Então, recente demais aí. Pode ser cobrada tanto nas questões objetivas, quanto também na discursiva. E se a redação não vier aí com esse tema em específico, mas estudar a fundo essa legislação vai te dar bagagem para que você possa discorrer na tua redação, principalmente porque a gente sabe que esses temas ambientais eles estão sendo muito cobrados em provas de concursos públicos, viu pessoal? Então é importante que você tenha esse conhecimento. Bom, dito isso, agora eu quero trabalhar com vocês um conceito muito importante. Professor, conceito, a gente vai falar de conceito dentro de legislação? Sim. Por quê? Olha só, na legislação nós temos princípios, nós temos também objetivos, nós temos outros termos que muitas vezes, quando eles são colocados ali na prova, embaralhados ali na prova, fica difícil de você saber o que é um princípio, o que é um objetivo, o que é uma diretriz. Então isso tudo aí pode confundir o concurseiro. Então qual que é a minha proposta para vocês inicialmente, antes de falar quais que são os princípios da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, eu quero que vocês saibam o que é um princípio, qual que é o conceito de princípio. Então olha só, presta atenção aqui. Princípios, eles são fundamentos ou valores gerais, que orientam a criação das políticas, das leis e também das práticas, sentido amplo, né, pessoal? Olha só, eles representam as bases éticas, bases filosóficas ou até mesmo as bases jurídicas de uma norma ou de uma ação. Interessante aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui agora. Os princípios eles têm caráter mais abstrato e mais amplo. A principal função de um princípio é o que? Nortear.
Aí eu trago para vocês aqui essa imagem dos princípios aí, de uma bússola apontando para os princípios, porque eles têm essa função de nortear as decisões, né? Estabelecendo ali os pilares básicos que devem ser respeitados, que devem ser observados. Então, o que é que a gente pode entender aqui? Olha só, gente. Nós podemos dizer que os princípios, eles são ideais, eles são valores, né? Ideais e valores fundamentais que vão funcionar, veja essa bússola aí, eles vão funcionar como que? Guias para a tomada de decisões. Então, os princípios, eles são mais amplos, são mais abstratos, mas eles garantem que todas as decisões, que todas as ações respeitem ali uma base ética, né? Uma base coerente. Então, eu quero que vocês, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, por exemplo, imagine que nós estamos construindo uma casa. Então, antes da gente levantar as paredes, antes de nós colocarmos o telhado nessa casa, o que é que a gente precisa fazer? O alicerce. A gente precisa fazer ali a fundação, a base. Então, os princípios, eles vão funcionar como essa fundação. Eles vão dar o suporte que vai orientar ali o resto da construção. E aí, a gente joga isso aqui para a legislação. Dito isso, pessoal, entendendo aí esse conceito de princípios, agora nós vamos adentrar no artigo 3º da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e nós vamos falar justamente dos princípios dessa legislação. Olha só, o artigo 3º ele diz o seguinte: são princípios da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, e aí ele elenca 11 princípios, e nós vamos trabalhar cada um deles agora. Nós vamos entender cada um deles agora. Por que que isso é importante? Eu quero que vocês não só decorem esses princípios, que vocês não apenas tão somente decorem ali as diretrizes, mas eu quero que vocês entendam, que vocês possam compreender, porque isso vai ajudar vocês a diferenciar o que é um princípio e o que é uma diretriz, e que vocês também possam ter bagagem para conversar sobre isso na prova de vocês, principalmente na discursiva, que eu tenho uma aposta aqui comigo muito grande, que a discursiva de vocês vai trabalhar alguma coisa que tenha relação aí com a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, quanto mais munição você tiver, melhor preparado você vai estar para essa prova. Bom, vamos lá. Inciso 1º aqui do artigo 3º, ele fala o seguinte: a responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em articulação com a sociedade civil organizada e com representantes dos setores produtivos na criação de políticas, de programas e planos que promovam o manejo integrado do fogo. Esse é o nosso primeiro princípio. Então, esse princípio, ele destaca o quê? Que o manejo integrado do fogo, ele é uma responsabilidade compartilhada. Veja que interessante. Vai ser compartilhada entre quem, professor? Justamente entre os entes federativos, né, as esferas de governo, envolvendo também a sociedade civil organizada, os setores produtivos, todos eles ali unindo esforços para quê? Para criar políticas, criar programas, criar planos que vão promover o uso sustentável e seguro do fogo. Não é acabar com o uso do fogo. Veja, é utilizar de forma sustentável, de forma segura o fogo. Bom, e aí nós temos a nossa segunda diretriz. O que é que fala aqui a segunda diretriz? A propósito, segunda diretriz não, segundo princípio. Ele diz o seguinte aqui: a função social da propriedade. Então, a própria Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, ela reconhece que a propriedade ela tem um papel social, como nós já sabemos que está elencado ali em outras legislações, e que esse papel social ele deve ser
cumprido, e ele precisa ser manejado aí de forma que contribua para o bem-estar coletivo. E isso inclui a preservação ambiental, o próprio uso racional do fogo nas atividades produtivas. Bom, para além disso, nós temos também o nosso terceiro princípio aqui, que diz o seguinte: a promoção da sustentabilidade dos recursos naturais. Promoção da sustentabilidade dos recursos naturais como princípio ali da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Por quê, pessoal? Então, esse princípio ele enfatiza que o uso do fogo ele precisa ser conduzido de forma sustentável, que garanta ali a sustentabilidade dos recursos naturais. Vai utilizar o fogo? Sim, não é proibido utilizar o fogo, com ressalvas, e aí a gente vai entender tudo isso mais à frente. Porém, quando for utilizar o fogo, precisa ter o quê? Precisa ter cuidado para que continue havendo ali a sustentabilidade dos recursos naturais, para preservar esses recursos naturais. E a preservação dos recursos naturais está elencada onde? Na Constituição de 1988, que diz que os recursos naturais eles carecem ser preservados para gerações futuras. E aí, em consonância com a nossa Carta Magna, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo diz que também é um dos princípios dela justamente a promoção da sustentabilidade dos recursos naturais. E aí, também a proteção da biodiversidade dos recursos ecossistêmicos. Bom, então a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, ela busca, através dos seus princípios, em especial aqui o quarto princípio, assegurar que o manejo do fogo, ele de fato seja compatível com a conservação da biodiversidade e com a própria manutenção dos serviços ecossistêmicos. Professor, eu nem lembro o que é um serviço ecossistêmico. Pessoal, os serviços ecossistêmicos, por exemplo, a regulação climática, a qualidade do solo, os próprios recursos hídricos, são aqueles recursos que nós precisamos dele para a manutenção da nossa vida. Então, são serviços importantíssimos para a manutenção da vida na Terra. Bom, dito isso, a gente precisa avançar a falar ainda do restante dos princípios. E aí nós nos deparamos aqui com o quinto princípio, que fala o seguinte: a promoção da abordagem integrada, intercultural e adaptativa do uso do fogo. Olha só, esse princípio aqui ele está destacando que há a necessidade de se compreender o uso do fogo sob diferentes perspectivas e precisa respeitar essa diversidade cultural, mas precisa adaptar essas práticas de manejo às realidades locais para promover um uso mais eficiente e mais seguro do fogo. Então, como assim, professor? Olha só, a utilização do fogo dentro de determinados espaços, ela vai precisar ser adaptada. Então, o manejo do fogo, a utilização do fogo que você faz, por exemplo, ali dentro de uma unidade de conservação, dentro de um parque estadual, não pode ser igual ao manejo do fogo que se faz ali numa área agricultável. Então, deve ter todo o cuidado. E aí, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, ela deixa bem claro isso nos seus princípios e também destaca no restante da legislação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. No inciso 6º, fala o seguinte: a percepção do fogo como parte integrante de sistemas ecológicos, econômicos e socioculturais. Então, a própria política ela reconhece que o fogo, como elemento natural, faz parte aí de diversos sistemas. Então, o fogo ele pode ser usado de forma positiva. Pode, a política vem dizendo isso. Olha, a gente percebe que o fogo ele é parte integrante ali dos sistemas ecológicos. Então, ele pode ser usado de forma positiva, se ele for manejado de forma adequada. Então, tanto para fins ecológicos ele pode ser usado, quanto para fins econômicos, também para fins culturais. E a política de manejo integrado do fogo, ela diz isso aqui no inciso 6º aqui do artigo 3º.
No inciso 7º, fala o seguinte: a substituição do fogo em ambientes sensíveis a esse tipo de ação, sempre que possível. Então, veja só, pessoal, esse princípio aqui, ele recomenda que se deve, ele é bem direto. Olha, substitui o fogo em áreas que sejam ecologicamente vulneráveis, como, por exemplo, florestas tropicais. Não use o fogo nesse espaço. Então, se você tiver uma alternativa viável para você fazer isso, porque vai reduzir os riscos de danos irreversíveis ali ao ecossistema, então faça. Então, ela é bem direta nesse ponto. Também a substituição do fogo como prática agro-silvopastoril por práticas sustentáveis, sempre que isso seja possível. Então, esse princípio aqui ele propõe que se utilize de práticas agro-silvopastoris que sejam mais sustentáveis, que eliminem ou então que reduzam ali a dependência da utilização do fogo como uma ferramenta. E isso vai promover maior produtividade, claro, e também maior proteção ambiental. Então imagine ali aquela propriedade que todos os anos ela faz uso do fogo. Vamos queimar a pastagem, utiliza o fogo. Vamos renovar a pastagem, utiliza o fogo. Então um dos princípios aqui da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é dizer, olha, substitui o fogo, a utilização do fogo para as práticas agro-silvopastoris por outras que sejam mais sustentáveis. Então vamos verificar como é que a gente maneja, por exemplo, essa pastagem aí sem a utilização do fogo. Bom, vamos falar mais ainda dos princípios. E aí nós temos o 9º princípio, que ele diz o seguinte: a redução das ameaças à vida e à saúde humana e à propriedade. E o 10, ele nos diz o seguinte: reconhecimento e o respeito à autonomia sociocultural, a valorização do protagonismo, à proteção e ao fortalecimento dos saberes, das práticas, dos conhecimentos e dos sistemas de uso sagrado, tradicional e adaptativo do fogo e as formas apropriadas de conservação dos recursos naturais por povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais. Olha só, pessoal, um dos princípios aqui da nossa Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo é justamente valorizar os saberes e as práticas tradicionais que estão associadas ao uso do fogo, especialmente aí entre os povos indígenas, as comunidades quilombolas, outras populações tradicionais que historicamente já utilizam o fogo de uma forma racional. Então você não vê, por exemplo, os povos indígenas queimando a floresta. Você não vê isso. Você sabe que eles utilizam do fogo, mas eles fazem isso de uma forma racional, de uma forma que eles vêm pregando aí há muitos e muitos anos, e nós não estávamos nem aqui quando essas comunidades elas já praticavam aí a utilização do fogo, muitas vezes ali associando aí a questões ali para limpar algumas áreas, né, para melhorar ali a questão da produção agrícola. E a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, ela valoriza esses saberes, né, porque ela sabe que essas populações, esses povos, eles têm esse conhecimento. Claro que as técnicas elas precisam ser adaptadas às realidades, e cada caso ele deve ser observado, sempre com o intuito ali de manter a segurança. Então, de utilizar de forma segura o fogo nesses ambientes. Bom, também o inciso 11 ele nos diz a promoção das ações para o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, esse princípio aqui ele ressalta que é importante integrar ali o manejo integrado do fogo como sendo aí uma estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas para reduzir ali as emissões de gases, por exemplo, promover ali uma adaptação a essas novas condições ambientais. Bom, pessoal, agora que a gente já viu toda essa parte aqui de princípios, o artigo 3º,
nós vamos fazer uma questão de concurso público para que a gente possa observar como que esses princípios eles podem ser cobrados na nossa prova. Vamos lá. Olha só. Deixa eu ampliar aqui para vocês. A questão ela diz o seguinte: a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo estabelece princípios fundamentais que orientam a criação de políticas, programas e ações relacionadas ao uso sustentável e responsável do fogo. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos princípios dessa política. Vamos ver. A função social da propriedade. Olha, função social da propriedade nós vimos. Ela é um dos princípios da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A percepção do fogo como parte integrante de sistemas ecológicos, econômicos e socioculturais. Também faz parte aí dos princípios da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Essa percepção aí do fogo estando integrado ali sobre essas diferentes óticas, né? Sejam sistemas ecológicos, econômicos e socioculturais. E aí nós temos também a alternativa de letra C aqui, a substituição do uso do fogo como prática agro-silvio-pastoril por práticas sustentáveis, sempre que possível. Perfeito aqui também, tá certo? Está certo porque é um dos princípios aí da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, mas não é o nosso gabarito. Afinal de contas, nós estamos procurando aqui a alternativa que não corresponde a um dos princípios. Restando para a gente a alternativa de letra D, a implementação de ações, de métodos e de técnicas de manejo integrado do fogo. Errado. Olha só, pessoal. Essa alternativa de letra D não é um princípio. Daqui a pouquinho vocês vão ver que isso aqui é uma diretriz. Então, como a gente viu, o princípio ele tem um caráter mais abstrato, um caráter mais norteador. Enquanto quando a gente fala aqui de implementação de ações, de métodos, de técnicas de manejo para o manejo integrado do fogo, né? Então a gente se refere ali a uma certa operacionalização desses valores. Então como é que eu vou fazer para conseguir cumprir ali com aquele princípio da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo? Então esse aqui, a alternativa de letra D, é o nosso gabarito. Vamos confirmar aqui. Justamente a alternativa de letra D é o nosso gabarito. Agora olha só, pessoal, nós precisamos dar continuidade na nossa aula. Vamos falar agora justamente sobre as diretrizes. Falamos sobre os princípios, entendemos o que são princípios, e aí a gente viu, dentro da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, quais são os princípios. Agora nós vamos conceituar diretrizes e vamos ver quais são as diretrizes compreendidas aí na Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Atenção, olha só. O que são diretrizes? Pessoal, diretrizes conceitualmente a gente pode entender como o quê? Que são orientações práticas e específicas para alcançar os objetivos traçados, detalhando como os princípios serão aplicados ou operacionalizados. As diretrizes elas possuem esse caráter mais concreto e aplicável, estabelecendo ali caminhos, procedimentos ou estratégias para implementar os princípios em ações práticas. Então, pessoal, o que é que a gente pode entender aqui? Olha só, presta atenção. As diretrizes, elas são como se elas fossem ali um plano de ação, bem detalhado. Elas vão explicar como fazer para colocar em prática os valores, os fundamentos que foram definidos ali através dos princípios. Então, eu quero que vocês pensem assim, os princípios eles indicam ali o porquê. As diretrizes, elas mostram como. Por exemplo, por que eu devo utilizar aí do manejo integrado do fogo? Por que eu devo ter cuidado ali ao utilizar o fogo? Para preservar o meio ambiente. Aí as diretrizes nos dizem como que eu vou fazer isso?
você vai fazer isso porque você só vai utilizar o fogo se você fizer uma contenção anterior, antes você faz uma contenção, é assim que vai funcionar isso. Então você veja que as diretrizes, elas são ali, é o caminho que você deve seguir para que você alcance ali o que foi proposto ali com os princípios. Dito isso, pessoal, agora a gente vai conhecer as diretrizes que estão elencadas na Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. E elas estão ali no artigo 4º. Então vamos ver cada uma dessas diretrizes. Olha só, primeira diretriz: a integração e a coordenação de instituições públicas e privadas e da sociedade civil e de políticas públicas e privadas na promoção do manejo integrado do fogo. Então, é uma diretriz aqui que busca articular os esforços entre essas diferentes instituições, entre os diferentes setores da sociedade, tudo isso para garantir que o manejo integrado do fogo seja de fato promovido de forma coordenada e de forma eficiente. Então, é uma forma de alcançar ali, né, através dessa colaboração entre as entidades, para ter ali resultados, de fato, resultados efetivos. Não ficar só ali naquela coisa abstrata. Então a gente precisa alcançar resultados. Como é que a gente vai fazer? Através dessa integração, dessa coordenação aí entre as instituições, entre essas diferentes instituições e setores da sociedade. Bom, a segunda diretriz fala numa gestão participativa e compartilhada entre os entes federativos, a sociedade civil organizada, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, outras comunidades tradicionais e a iniciativa privada. Então, é uma diretriz que enfatiza que deve haver essa inclusão desses diversos atores no processo de tomada de decisão. Precisa haver o quê? Gestão participativa, gestão compartilhada, porque isso permite que as ações elas sejam mais democráticas, que elas de fato representem as realidades e as necessidades locais. Então você veja, tomar uma decisão, por exemplo, sem consultar, sem que haja a participação dos povos tradicionais, dos povos indígenas. Então como é que eu vou falar de algo tão essencial para esses povos, que é a utilização do fogo, que eles fazem isso, que eles fazem inclusive nos seus rituais religiosos? Como é que eu vou regular isso se eu não tiver ouvido eles, se eu não souber das realidades, das necessidades locais, se eu não considerar as próprias perspectivas culturais, as perspectivas sociais e econômicas de todos os entes envolvidos? Então, é uma diretriz, muito importante essa. Terceira diretriz: a implementação de ações, de métodos e de técnicas de manejo integrado do fogo. Então, precisa implementar de fato algumas ações. A gente precisa sair do campo das ideias e tem que aplicar de forma prática esses métodos, essas técnicas que sejam justamente voltadas ao manejo do fogo. Por exemplo, a utilização de aceros, as queimadas controladas. Então, estratégias, né, que reduzam ali os impactos negativos da utilização do fogo. Bom, aí nós temos aqui como quarta diretriz a priorização de investimentos em estudos, pesquisas e projetos científicos e tecnológicos destinados ao manejo integrado do fogo, a recuperação das áreas atingidas por incêndios florestais e as técnicas sustentáveis de substituição gradativa do uso do fogo como prática agro-silvopastoril, consideradas as pertinências ecológicas e socioeconômicas. Então, muito importante aqui essa diretriz, porque ela aponta para uma necessidade de destinar recursos. Olha só, os recursos aqui, os investimentos aqui, eles devem ser aplicados na pesquisa, na inovação tecnológica, em inovações que ajudem de fato a melhorar o manejo do fogo, que ajudem, que façam estudos ali
para que a gente possa pegar esse investimento, fazer um estudo e verificar como vai recuperar uma área degradada, como que vai substituir o uso indiscriminado do fogo por uma prática mais sustentável, levando em conta sempre as necessidades, né, as especificidades locais. Pessoal, olha só, algo que eu gosto de chamar bastante atenção é o seguinte: nós vivemos em um país extremamente grande, um país continental, então existe uma diversidade muito grande, sociocultural, então geográfica mesmo. Então a utilização do fogo, ele deve ser observado ali, deve se levar em conta toda a especificidade local. Então, às vezes, a utilização do fogo, a depender de onde ele está sendo manejado ali, ele muda. Então, às vezes não, geralmente ele vai mudar, a depender da localidade, a depender da pessoa que está fazendo o uso da função ali. Por exemplo, quando os povos indígenas, os povos originários, eles fazem a utilização do fogo, então a percepção que eles têm ali é diferente daquele produtor rural, que também faz o uso do fogo, mas muitas vezes com uma percepção bem diferente. Então o produtor rural ele pensa, não, eu vou utilizar o fogo, renovar minha pastagem, vou economizar isso e aquilo, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, os povos indígenas eles já têm uma visão mais diferente na utilização do fogo. Então é importante levar em conta todas as especificidades. Bom, dito isso, a gente precisa adiantar aqui, né, pessoal? Vamos falar ainda do restante das diretrizes. Então nós temos a quinta diretriz aqui, que é a avaliação de cenários de mudança do clima e de potencial aumento do risco de ocorrência de incêndios florestais e de sua severidade. Então, é uma diretriz que reconhece que deve haver esse monitoramento, deve-se prever os impactos das mudanças climáticas sobre os incêndios florestais. E aí, inclusive, deve-se prever aí a frequência desses incêndios, a intensidade, quais que são as áreas mais vulneráveis, por exemplo. Tudo isso para orientar, né, pessoal, as políticas e as ações preventivas que devem ser utilizadas ali, sempre levando em consideração as características de cada uma dessas localidades. Bom, e aí nós temos aqui também a valorização das práticas de uso tradicional adaptativo do fogo e de conservação dos recursos naturais por povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, de forma a promover o diálogo e a troca entre conhecimentos tradicionais, científicos e tecnológicos. Então, é uma diretriz que busca integrar os saberes tradicionais, né, que são saberes adaptativos ali dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, né, que tem esse conhecimento, né, que é passado ali de geração para geração, integrar todos esses saberes com o conhecimento técnico, com o conhecimento científico, promovendo ali uma abordagem mais inclusiva, uma abordagem mais eficaz, na utilização, no manejo do fogo. E como sétima diretriz, aqui nós temos a implementação de ações de conscientização e educação ambiental sobre os impactos ambientais e de saúde pública decorrentes do uso indiscriminado do fogo. Então é uma diretriz bastante prática. Ela busca aqui basicamente duas coisas. Primeiro, informar, né? Segundo, sensibilizar a população sobre os riscos ali que estão associados à utilização inadequada do fogo. E aí ela destaca aqui, né, prejuízo ambiental, prejuízo econômico, prejuízo à saúde, né? Então isso tudo tem o objetivo aí de estimular práticas mais responsáveis, mais sustentáveis aí na utilização do fogo. Pessoal, agora que nós já vimos os objetivos, aliás, nós já vimos os princípios e já vimos as diretrizes, nós vamos fazer mais uma questão de concurso público para que de fato a gente consiga sedimentar esse conhecimento. Então vamos lá.
Bom, a questão ela diz o seguinte: a respeito das diretrizes da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, assinale a alternativa que não está de acordo com as disposições estabelecidas. Alternativa de letra A implementação de ações de conscientização e educação ambiental sobre os impactos do uso indiscriminado do fogo. Alternativa de letra A, ela está de acordo aí com as diretrizes da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Dessa forma, não é o nosso gabarito. Alternativa de letra B, a integração de instituições públicas, privadas e da sociedade civil para promover o manejo integrado do fogo. Perfeito, faz parte aí das diretrizes. Alternativa de letra C, a exclusão das práticas tradicionais adaptativas de povos indígenas e comunidades quilombolas das estratégias de manejo integrado do fogo. Errado, não vai excluir não. Alternativa de letra C, ela não está de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, uma das diretrizes é justamente valorizar as práticas de uso tradicional e de uso adaptativo ali do fogo, integrando essas práticas com os conhecimentos, a gente viu, com conhecimento técnico, conhecimento científico, justamente para promover um manejo mais eficaz, um manejo mais inclusivo. Então, essa alternativa de letra C aqui, ela está totalmente errada. Se ela está errada, ela não está de acordo, então ela vai ser o nosso gabarito. Alternativa de letra D, a priorização de investimentos em pesquisa para substituir gradativamente o uso do fogo como prática agro-silvopastoril. Certo, está de acordo com a diretriz, né? Que a gente viu aí. E a alternativa de letra E, a avaliação dos cenários de mudanças climáticas e do aumento do risco de incêndios florestais, o que também está de acordo com as diretrizes elencadas na Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Vamos ver aqui o nosso gabarito? Justamente, gabarito, alternativa de letra C. Olha só, pessoal, antes de finalizar aqui a nossa aula, nós estudamos os princípios e nós estudamos as diretrizes referentes aí à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. E aí eu vou trazer para vocês aqui com o último slide a diferença entre princípio e diretriz, para que deixe isso bem claro para vocês. Vocês vão observar isso aí para que vocês não se confundam. Se alguma questão, ela porventura vier a embaralhar ali um princípio e uma diretriz, vocês, tendo conhecimento desses conceitos, vocês vão conseguir identificar quem é quem na hora de fazer a prova. Então, olha só. Aqui está a diferença entre os princípios e as diretrizes. Nós já vimos os conceitos e eu quero que vocês entendam que a principal diferença está na função e na abrangência. Os princípios, eles são aqueles valores fundamentais e as diretrizes, elas são aquelas orientações mais práticas para concretizar esses valores. Então, os princípios, lembra do que a gente falou? Os princípios, eles vão responder ali o porquê das ações e as diretrizes, elas vão responder ao como alcançar esses objetivos traçados. E eu espero que esse slide aqui e essa aula, ela ajude vocês. Olha só, pessoal, agora sim eu vou me despedir de vocês, porque nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer coisa, eu estou à disposição através do meu Instagram, @edivane.agro. Fiquem à vontade para me seguir, ou se precisar, podem mandar ali uma mensagem que eu vou atender a vocês também. Mas não esqueçam, deixem o like aqui de vocês, compartilhem esse vídeo e comentem qualquer coisa, viu? Deixe aí sugestões para as próximas aulas. Forte abraço, bons estudos e até a próxima semana. Até mais, pessoal.